Demorou um pouquinho mais do que eu gostaria, mas finalmente a gente vai falar sobre o trailer da segunda temporada de Hanyo no Yashahime, frame por frame, trazendo todas as novidades, todas as informações e analisando tudo nos mínimos detalhes do que a gente pode ver e esperar para essa segunda temporada. Inclusive, a gente já consegue ter uma ideia de quando esses acontecimentos desse trailer vão se passar e como vai ser a dinâmica dessa temporada. Então continua até o final do vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso e deve até ser um vídeo meio longo, porque, cara, eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e, como eu disse, hoje nós vamos conversar sobre o trailer da segunda temporada de Hanyo no Yashahime. Então vocês já podem deixar o like nesse vídeo porque vocês pediram muito para eu analisar esse trailer e vocês ajudam muito o canal. Se vocês deixam um like, então compartilhe esse vídeo, ajuda o canal a alcançar mais pessoas para todo mundo teorizar e debater sobre esse trailer aqui. Inclusive, se você tiver alguma teoria, você pode deixar nos comentários aqui do vídeo, porque elas são muito bem-vindas. Então, preparados ou não, bora pro vídeo. A gente começa o trailer com ninguém mais, ninguém menos do que Sesshomaru surgindo ali de frente para a lua, prestes a atacar com a sua lâmina Baku Saiga. Essa cena nada mais é do que uma imagem da primeira temporada, mais especificamente do episódio 15, onde ele, junto com o irmão Inuyasha, destroem o cometa, simulando ali um pouco o que aconteceu anos atrás entre Touga e Kirinmaru. Enquanto a gente vê essa cena que nos introduz, nos relembra sobre dois grandes personagens do anime clássico de Inuyasha e que são dois dos pontos principais para a gente ter essa continuação, afinal as filhas deles são as protagonistas desse novo anime. O narrador nos introduz o conceito de yokais e também de meio yokais, aqueles que nasceram entre a união de yokais e humanos. Eu acredito que isso seja nada mais do que uma introdução para quem de repente está meio perdido e viu esse trailer de forma aleatória e possa ficar interessado no plot do anime, como também nos lembra de dois pontos principais. Um é a importância que esse cometa vai ter na trama, e eu tinha até comentado isso com vocês lá na análise do episódio 15 e também em alguns outros episódios que a gente foi analisando da primeira temporada, onde eu dizia que eu não achava que a introdução do cometa seria aleatória, seria à toa. Acreditava e ainda acredito que ele vai ter uma função muito importante na trama, além de só exigir ali a união de dois grandes e poderosos yokais para ser destruído. Acredito que ele ainda vai ser relevante para o plot de Hanyo no Yashahime, talvez nessa segunda temporada mesmo, porque a gente vê ele no pôster, mas a análise do pôster vai ficar num outro vídeo. Então, inclusive, vocês já podem comentar aqui se vocês querem que eu analise o pôster também, porque algumas coisas do pôster eu não vou falar aqui nesse vídeo, a gente vai tentar se manter no trailer nesse vídeo aqui. Voltando para a ideia, além de trazer essa ideia do cometa, que é muito importante e provavelmente ele está aí nos lembrando disso, também nos lembra sobre a questão sanguínea, que é um dos pontos que já foram confirmados como sendo muito importantes nessa temporada. Então, aqueles que nasceram da união de humanos e yokais, os meio yokais, nos referindo às três protagonistas, né? A gente sabe ali que Moroha é um quarto yokai, mas aqui eles se referem sempre de uma maneira ampla e genérica quando falam de Hanyos, incluindo ela nessa categoria. É então que nós somos apresentados a Toa, Moroha e Setsuna, e diferente das imagens de Inuyasha e Sesshomaru, que eram reciclagens da primeira temporada, que eram cenas que já tinham sido mostradas pra gente, essa aqui é uma cena completamente nova das três meninas, e a gente pode confirmar isso principalmente por conta da lâmina que a Setsuna carrega com ela. Não é a Kanemitsu no Tomoe. A gente vai ver mais pra frente que essa lâmina é justamente a Yukari no Tachikiri, a lâmina que era mencionada lá no finalzinho da primeira temporada. Então esta imagem é sim uma imagem completamente nova, é uma cena das três meninas estando ali de frente para uma espécie de montanha, bastante empolgadas inclusive, eu diria. Num primeiro momento eu fiquei me perguntando se essa montanha poderia ser o Monte Hakurei, que ficou meio destruído ali após Naraki se libertar daquele local lá na série clássica de Inuyasha,
mas honestamente eu não sei. Ao mesmo tempo que parece, não parece tanto, pode ser um local completamente novo. O que vocês acham? Comenta aí. As 3 garotas meio yokais estarão em uma nova jornada, é o que ele diz pra gente. Então já deixando ali a gente bem esperançoso, inclusive curioso para entender qual era o contexto dessa cena. As 3 ali bem empolgadas, né? A Setsuna talvez nem tanto, mas é o jeitinho dela, mas é muito bonitinho ver as 3 ali batendo as mãos juntas. Aqui eu já vou fazer um apontamento que eu vou ligar com uma cena posterior, que é justamente que a Setsuna não carrega no braço uma faixa vermelha que ela carrega em outras cenas. Isso me chamou um pouquinho de atenção justamente para tentar entender o que seria aquela faixa. Num primeiro momento eu achei que talvez fosse uma espécie de adereço que eles tinham incluído para justificar a Setsuna carregando o violino dela, porque a gente vê na imagem onde as 3 estão olhando para essa espécie de montanha, que o violino está nas costas da Setsuna, porém quando a gente vê as 3 ali batendo as mãos juntas, empolgadas, não tem nenhuma faixa vermelha no ombro da Setsuna. Então eu não sei dizer se aquilo realmente era uma faixa para carregar, né, uma alça da maleta que ela carrega o violino. O narrador nos diz que a esperada segunda temporada vai começar e então nós começamos a ter ali um monte de cenas frenéticas. A gente começa com uma cena que, pelo contexto, ela é imediatamente após o final da primeira temporada, então com certeza está no primeiro episódio da segunda temporada. Inclusive, quando eu falo da gente entender a localização, o contexto desse trailer, onde ele se localiza, é justamente porque esses acontecimentos de trailer normalmente reproduzem ali eventos dos primeiros 2 ou 3 episódios. Nada muito além disso. Então, todas essas informações que a gente tem nesse trailer são logo do começo dessa segunda temporada. É muita coisa pra gente ficar muito empolgado, que provavelmente são acontecimentos que vamos ver ainda dentro do mês de outubro, quando estreia a segunda temporada. Nessa cena nós vemos a Setsuna caída no chão, sem vida, ainda ensanguentada, enquanto Towa está de frente para ela e Sesshomaru está próximo das 2 meninas. Ainda chove naquele local e enquanto nós temos um vislumbre do corpo ferido da Setsuna, nós ouvimos a voz dela questionando: "Eu estava morta?" Nesse momento nós vemos a Towa empunhando a Tenseiga ainda quebrada, com um olhar determinado, o que para mim claramente é ela fazendo aquilo que o pai dela sugeriu. Você não quer tentar? Então ela irá fazer isso, ela irá tentar salvar a irmã com a Tenseiga. Nós mudamos para uma cena onde Takeishio está levando embora Towa, Setsuna e Moroha. Eu acredito que logo após trazer a Setsuna de volta, as 3 meninas estão indo embora, provavelmente voltando ali para casa junto com a Kaede, e ao fundo nós ouvimos o diálogo delas. Towa está dizendo que ela não quer colocar a irmã em mais perigos. Toda aquela culpa que a Towa já carregava por ter falhado, por ter deixado a Setsuna no passado, afinal a Towa se culpa sim pelo que aconteceu com a Setsuna, afinal se a Towa não tivesse soltado a mão da Setsuna, ela entende que a Setsuna não teria ficado sozinha, não teria perdido as memórias e não teria sofrido tudo que ela sofreu desde a sua infância. Aqui provavelmente vai ficar ainda mais potencializado. Então, se preparem para ter uma Towa ainda mais preocupada com a Setsuna. O medo de perder a irmã por uma segunda, ou melhor, por uma terceira vez, já que ela já perdeu a irmã 2 vezes, né? Uma quando ela foi parar na Era Moderna e a outra quando a irmã foi morta, provavelmente vai ser um grande plot de desenvolvimento dos poderes da Towa. E também um motivador para que ela queira enfrentar Kirinmaru ou qualquer outro inimigo que apareça em seu caminho. Isso pode ser utilizado de várias maneiras dentro da série, mas eu acredito que eles vão utilizar da maneira mais positiva possível, que é tornar isso um grande motivador para o desenvolvimento, o amadurecimento e o fortalecimento da personagem, que é a Towa, que já é muito forte por sinal, mas que a gente sabe que ainda está se adaptando com os riscos e os perigos da era feudal. Em seguida nós vemos a Setsuna caída e aqueles mensageiros do outro mundo carregando a sua alma, enquanto o fundo se transforma para aquele caminho do outro mundo, onde nós vimos inclusive a Zero passando lá no episódio 23. Eu entendo que a Setsuna está extremamente confusa, afinal perder a vida não deve ser algo fácil e muito menos fácil de compreender.
Pelo que a gente inclusive percebe, ela nem chegou a despertar lá do outro mundo para entender que ela já estava trilhando o caminho dos mortos, né? Ela está sendo carregada pelos mensageiros, e nós podemos ver nessa cena que existe um feixe de luz azul à frente dela, que claramente é uma lâmina de energia criada pela Toa. No próximo frame, a gente vê a Moroha explicando que um monte de coisas aconteceram, provavelmente se referindo a toda aquela batalha que as duas tiveram contra o Kirin Maru. Afinal, não é fácil você explicar todo aquele show de efeitos que a gente viu lá no episódio 24. O próximo frame provavelmente é o mais impactante, onde nós vemos a Toa em um design único, usando uma lâmina de energia para atacar alguém. Primeiro, antes de mais nada, não é a Kiko Jumonji. Nós podemos ver ali pela parte da espada onde a Toa segura, ela possui um aspecto escuro, não sendo a Kiko Jumonji. Isso porque a base da Kiko Jumonji é vermelha e branca, enquanto que a base da Tenseiga é preta e branca. Então, olhando pelas imagens que estão aparecendo aí para vocês, acho que fica muito claro que essa é sim a Tenseiga que ganhou uma lâmina de energia graças ao poder da Toa. O que muitos de vocês imaginavam, inclusive parabéns para todo mundo que teorizou isso, mas vocês estão completamente certos. A Sunrise soube aproveitar muito bem esse aspecto dessa habilidade da Toa de criar lâminas de energia justamente para salvar a irmã. Mas Avalon, por que os cabelos dela estão pretos? Vamos lá. Essa não é a forma humana da Toa. Uma porque os seus cabelos estão pretos, mas não estão compridos como os da Rin. Pelo menos a gente sabe que o design humano da Toa, como saiu nas fichas, foi muito inspirado nos cabelos da mãe dela. Então aqui a gente pode ver que ela não está na sua forma humana, principalmente porque os seus olhos estão azulados e a sua testa ainda carrega um desenho de uma lua, sendo claramente uma mistura de poderes de yokais com uma forma talvez um pouco mais humanoide. E o que eu quero dizer para vocês, que eu acredito que seja, é que esta é uma forma de instabilidade dos poderes da Toa, porque, cara, olha pra cena. Ela tá dando tudo dela para salvar a irmã. E pelo que a gente pôde ver na cena anterior, onde os mensageiros do outro mundo carregavam a Setsuna, claramente a Toa está desesperada para salvar a irmã, porque ou é agora ou ela vai falhar. Então é tudo ou nada. Ela vai dar o máximo dela neste golpe. Então eu acredito que salvar a vida de alguém, principalmente para a Toa que nunca fez isso, com uma lâmina quebrada onde ela tem que depositar toda a sua energia demoníaca para criar uma lâmina que vai trazer alguém de volta à vida, algo completamente novo para ela, é algo que vai exigir muito dela, principalmente considerando que ela acabou de lutar contra Kirin Maru. Então essa menina está esgotada. E eu acredito que seja parecido com aquelas cenas de Inuyasha, onde a Tessaiga utilizava do poder da energia demoníaca do Inuyasha para poder se manter forte. Não sei se vocês lembram da luta dele contra a Kana, onde ele assumia um aspecto mais yokai, porque a Tessaiga puxava a energia demoníaca dele para poder se manter aqui. Provavelmente ela vai estar dando toda a sua energia para Tenseiga, então ela vai estar nesse aspecto instável, demonstrando cabelos negros de uma forma que mostre que ela não está no auge dos seus poderes demoníacos, que ela está instável, que o aspecto humano dela está muito visível, porque os poderes demoníacos devem estar fracos, mas ainda assim mostrando a lua na testa e os olhos brilhando para mostrar que ela está com o máximo dos poderes demoníacos que ela consegue naquele momento. Então ela está sim num aspecto yokai, mas ao mesmo tempo tendo todas as suas forças sendo concedidas para a lâmina da Tenseiga. Talvez seja um pouco difícil de entender, mas eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Inclusive já comenta aí se vocês acham que vai ser isso, se vocês acreditam que essa forma é uma forma, digamos, temporária, onde os poderes da Toa vão estar no limite e ao mesmo tempo sendo todos exauridos nesse ataque. Então eu acredito que a lâmina da Tenseiga, junto com os poderes da Toa, vão criar o golpe para salvar a Setsuna e que vai levar a Toa à exaustão. E a gente vai perceber mais à frente que exaustão é essa. Em seguida nós vemos a Moroha lutando contra alguns yokais. E aqui, como nós vamos ver em outras cenas, claramente elas estão naquela cratera onde elas enfrentaram o Kirin Maru. O que eu acredito, e a gente vai perceber mais à frente em outros frames, é que essa exaustão, essa explosão de poder que a Toa precisou criar para trazer a Setsuna de volta à vida, provavelmente vai atrair uma horda de yokais
que vão se sentir atraídos por esse grande poder, pela energia demoníaca dela e vão tentar atacá-la. Então, a Moroha, tentando salvar a sua amiga, tentando proteger a sua prima, irá lutar contra alguns desses yokais, da mesma forma que nós vamos ver um outro personagem fazer. Em seguida, nós mudamos de cena justamente para uma cena onde a Bokusenou vai conversar com as meninas. E aqui nós vemos que essa árvore yokai bastante antiga que apareceu no mangá e no anime clássico está se referindo justamente a Moroha quando diz que ela deve ser a filha 1/4 yokai de Inuyasha. Bom, o que nós vemos nessa cena é uma espécie de interação da Moroha bastante divertida com o yokai árvore, enquanto ela está acompanhada de Setsuna e de Towa. Como eu disse lá no começo, nós podemos ver uma diferença aqui no design da Setsuna, que é justamente essa faixa vermelha no ombro dela, mas nós também podemos ver quando a cena muda e ela está de costas, que ela carrega ali a caixa do violino no seu ombro. Então, honestamente, eu não sei dizer se essa faixa é a faixa que serve de alça para a caixa do violino e que eles simplesmente esqueceram de colocar na cena que ela está de frente para aquela montanha, mas lembraram de colocar aqui, ou se é alguma situação diferente. Moroha sendo Moroha, brincando ali com Bokusenou e chamando ele de incrível, elogiando ele, claramente tendo interesse em alguma coisa. Moroha está ali tentando ser o mais simpática possível com ele, porque deve ter interesse em alguma informação. Inclusive, a própria árvore responde que não há nada que ela não saiba. E aí vem algumas teorias de quais seriam as informações que a Setsuna, Towa e Moroha poderiam desejar com essa árvore anciã. Bokusenou é um yokai árvore muito sábio e que inclusive ajudou Touga, servindo parte de sua madeira justamente para que ele criasse as bainhas da Tessaiga e da Tenseiga. Embora isso possa nos fazer logo pensar que ela poderia estar relacionada a alguma informação sobre as lâminas, nós também temos que lembrar que Sesshomaru, no anime e mangá clássico, foi até a árvore para questionar sobre a relação de sangue de Inuyasha com a Tessaiga, quando Inuyasha passou a se transformar em yokai, perder o controle depois da Tessaiga ser partida ao meio. Isso me leva a pensar que talvez eles pudessem estar indo até a árvore para saber algo sobre as espadas, de repente um pouco mais sobre a Yukari no Tachikiri, já que é uma lâmina que nasceu do sangue do corpo da Setsuna. Mas também me deixa curioso por nós vermos a Moroha toda interessada ali, acariciando a árvore, tentando conseguir informações, pensando que talvez possa ser alguma informação ligada à própria Moroha. Nós temos que lembrar que o tema dessa segunda temporada, que é justamente a linhagem sanguínea, nos remete muito falas da primeira temporada, em especial quanto ao sangue da Moroha, que parece ser muito especial por ser muito próximo ao sangue de Ino no Taisho. Então, talvez esse possa ser um dos motivos pelos quais as meninas vão até a árvore. E aí, se vocês querem teorizar mais ainda, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards onde eu já falei sobre a relação da Moroha com o Touga e essa questão sanguínea, inclusive com a Songa, a terceira espada de Ino no Taisho. Deixa aqui nos cards, depois que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão lá assistir, que vale a pena. A cena muda novamente e nós vemos Sesshomaru de costas para uma horda de yokais prestes a atacar Towa e Setsuna desmaiadas. Ao meu ver, essa cena é após a Towa conseguir salvar a sua irmã. Como eu disse, não vai ser fácil salvar a Setsuna e provavelmente a Towa será levada à exaustão porque ela está ali desmaiada com os cabelos negros, num comprimento curto, o que significa que ela não está totalmente humana, mas dessa vez sem a lua na sua testa, o que me faz acreditar que ela levou-se à exaustão e ficou desmaiada ali um tempo com seus poderes yokais bastante fragilizados, e nós vemos um dos momentos mais fofos, se não o momento mais carinhoso de Sesshomaru com as suas filhas, onde ele coloca as mãos sobre os rostos de suas duas filhas. Provavelmente a Setsuna já estava ali de volta à vida, ou pelo menos já tinha sido cortada pela lâmina de energia da Tenseiga, mas ainda não tinha despertado. Inclusive, é com a fala sobre a Yukari no Tachikiri que nós vamos ser apresentados à ressurreição, ao ressurgimento da nossa meio yokai mais ranzinza.
A voz de Bokusenno está sugerindo ali pra gente sobre a nova Naginata da Setsuna, Yukari no Tachikiri, provavelmente quando ele avista a Setsuna, o que pode novamente significar que talvez a informação que elas foram buscar possa ser em relação ao sangue da Setsuna e essa nova lâmina. Afinal, essa lâmina parece ter algo muito especial nela, já que o próprio Totosai vinha mencionando o nascimento dela lá na primeira temporada. Inclusive, ele reconhece que seria um trabalho do Totosai. E aí eu vou confessar para vocês que eu adorei o design dessa lâmina, porque é muito parecido com a Kanemitsu no Tomoe, mas não deixa de ser ainda mais bonita. Então gostei muito, porque é toda a cara da Setsuna, não ia conseguir ver ela com uma espécie de arma diferente. E a cena muda para nós vermos Totosai criando a lâmina, forjando a Yukari no Tachikiri neste mesmo campo de batalha infestado por yokais e a lançando à frente num momento muito legal, onde a gente pode ver a lâmina girando após ser lançada por Totosai e então Sesshomaru clamando pela sua filha, que provavelmente é então que ela irá despertar e agarrar a nova lâmina. Eu acredito que essa vai ser uma cena muito impactante, onde nós vamos ver ela voltar do mundo dos mortos e agarrar a lâmina pela primeira vez, desferindo aquele grande golpe de sangue que a gente vê, aquela luz vermelha destruindo a horda de yokais a todo o redor e causando aquela explosão que a gente vê na cena seguinte. Algumas pessoas me chamaram a atenção que talvez a explosão não seja nesta cena imediata da Setsuna, porque o céu estava claro, mas honestamente eu acredito que o céu estando mais claro seja talvez só uma representação mais límpida para a gente entender que toda aquela horda de yokais foi destruída e que a energia sinistra, a energia demoníaca deles estava criando um ambiente mais negativo ali, mais escuro, mas realmente talvez seja uma situação completamente diferente. É então que nós temos ali a confirmação de um dos pontos principais dessa temporada, que o próprio diretor já afirmou, que é as herdeiras da linhagem sanguínea. Nós vemos a Toa dizendo que o Kirinmaru não vai escapar e nem se esconder, enquanto o vemos ali saborear uma uva com um sorriso no rosto. Inclusive, eu tinha imaginado que esse sorriso dele talvez fosse no momento em que a Setsuna voltasse à vida e ele percebesse, ele sentisse aquilo como uma espécie de desafio, mas eu reparei que a armadura dele está intacta, então talvez não seja algo tão imediato quanto a ressurreição da Setsuna parece ser. Nós temos outras cenas, uma delas muito interessante, que são as três meninas, uma de costas para outra, ali provavelmente sendo encurraladas em um local escuro, que logo em seguida nos mostra ter ali um piso, um solo azulado, que provavelmente é dentro da Árvore das Eras. Eu estou muito interessado em saber o que as meninas vão fazer dentro da árvore, mas a gente já imagina que talvez tenha alguma ligação com a própria Rin. Será que a Setsuna e a Toa se determinaram a ir tentar salvar a mãe delas? Eu ficaria muito feliz em ver as meninas indo até a mãe delas, afinal Sesshomaru já tá ali, né? Podia contar um pouquinho do que aconteceu com a Rin, onde ela tá para as meninas, para elas irem tentar salvar. A gente chegou a teorizar um pouco lá na primeira temporada, e quem quiser ouvir os vídeos de análise dos últimos episódios da primeira temporada vai entender que nós acreditávamos que a Yukari no Tachikiri talvez tivesse o poder de romper a ligação da Rin com a Zero. Então talvez essa seja uma tentativa das meninas em ir salvar a mãe com a nova lâmina. Principalmente porque eles nos alertam no trailer de que o destino das princesas meio yokais e a verdade por detrás dele será esclarecido nesta temporada. Então vamos seguir com as imagens, porque agora é muito emocionante. Nós vemos pela primeira vez a nova personagem, que eu vou fazer um vídeo específico contando tudo sobre ela, informações da revista Animage desse mês e também o que a gente já teve na ficha oficial dela no site, algumas teorias, mas eu vou deixar para um vídeo específico porque é muita coisa. Ela é Rion, a filha de Kirinmaru, e isso é o que eu vou falar sobre ela aqui. O restante vocês vão ver lá naquele vídeo que deve sair essa semana ainda. Então aproveita e comenta aí se vocês querem saber algo sobre a Rion específico e também se vocês têm alguma teoria. Já comenta aí que eu vou ler os comentários antes de gravar o vídeo da Rion e talvez traga aí algumas teorias de vocês naquele vídeo. Mas nós vemos a Rion falando que provavelmente ela, referindo-se à Toa,
seria digna de empunhar a Zanseiken, aquela lâmina que a gente vê pôster da segunda temporada, e eu também vou falar dessa lâmina lá no vídeo da Rion. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que a gente já fez um vídeo sugerindo aí o que seria essa lâmina, que a gente acreditava até que pudesse ser aí o Kari no Tachikiri na época, e que esta lâmina tem um design muito semelhante ao design da armadura, da ombreira da armadura do Kirin Maru, inclusive uma pérola azul ali que lembra muito a pérola do Rico. Então confere aquele vídeo e também confere depois o vídeo da Rion, porque a gente vai falar mais sobre isso, porque esse design não é à toa. Existe um motivo pelo qual ela carrega uma pérola igual à pérola do Rico e também o motivo dela ter aspectos semelhantes ao Kirin Maru. E agora, sabendo que essa lâmina provavelmente vai ser concedida pela Rion à toa, ainda fica mais claro e mais curioso. A cena seguinte nós vemos a Setsuna voltando, nadando, emergindo de algum local com a sua lâmina, com uma espécie de fio vermelho atrás dela. Curiosamente, o cabelo da Setsuna está solto, o que é algo bem curioso, e eu acredito honestamente que possa ser uma cena ou da Setsuna indo tentar salvar a mãe dela, a Rin, em algum local, mergulhando talvez, entrando na árvore das eras, a gente não sabe muito bem, mas pelo aspecto azulado, ou então uma própria cena da Setsuna emergindo do mundo dos mortos. Afinal, ela está ali carregando uma lâmina em alguma espécie de cena bem diferente de que é retratado pra gente do mundo dos mortos, como se ela estivesse saindo da água. Lembrem-se que na abertura da segunda parte da primeira temporada a gente via a Setsuna ao morrer cair num local azulado que parecia ser debaixo d'água e sendo carregada pela Rin. Então talvez seja justamente essa cena que a gente vai ver aqui logo de início da segunda temporada. A próxima cena é a que deixou os Inu-fãs com o coração mais quentinho e ao mesmo tempo mais tristes, que foi ver a Moroha sendo lançada de alguma forma aos céus, vendo seus pais pela primeira vez e constatando que eles definitivamente eram seus pais. Eles estão preocupados, clamando pela filha ao solo, enquanto veem ela voar ali. Essa cena é muito fora de contexto para a gente entender, mas para mim fica muito claro e eu fico muito feliz porque a gente vinha teorizando isso em algumas lives, que a Moroha de alguma forma vai atrás dos pais dela. A gente não sabe exatamente como, mas ela vai ter esse contato, vai encontrar os pais. Talvez o próprio Sesshomaru envie ela rapidamente ali para o outro mundo para ver os seus pais, ou então talvez ela tente de alguma forma chegar até aquele local para poder salvá-los. A gente não sabe como ela vai descobrir onde eles estão, porque ela acha que eles estão mortos, isso já foi confirmado, já tem vídeo no canal. Mas é muito interessante a gente ver que finalmente a participação dos pais em relação às filhas vai estar mais presente. A próxima cena é uma cena que me deixou muito curioso, que é justamente o confronto entre Ino no Taisho e Kirin Maru, um confronto de eras atrás, que a gente provavelmente vai ter aí em alguns flashbacks. Eu quero muito saber um pouco mais sobre o passado dos dois. Eu tenho certeza que muita gente ficou muito feliz com as cenas que a gente teve na primeira temporada e vamos ter ainda mais. Quero muito ver Touga lutando pra valer contra Kirin Maru. A cena onde o Rico surge em frente ao poço Come Ossos com certeza deixou muita gente curiosa, porque logo em seguida, na verdade não tão em seguida, mas mais à frente, nós vemos Osamu Kirin, aquele que tem o mesmo seiyuu e dublador de Kirin Maru, de frente para a Árvore das Eras na Era Moderna. A gente não sabe exatamente qual é a relação de Osamu Kirin com Kirin Maru, mas é no mínimo curioso ver Rico olhando para o poço Come Ossos. Então algumas pessoas começaram a teorizar que talvez ele vá para a Era Moderna, que talvez Rico seja Osamu Kirin. E bom, eu não vou descartar nenhuma dessas possibilidades, já que Kirin Maru e Rico têm o mesmo gosto e o mesmo cheiro, como Setsuna e o próprio Totetsu já afirmaram. Então eu não me surpreenderia se de repente Osamu Kirin, que tem o mesmo seiyuu que o Kirin Maru, fosse na verdade o Rico. Nós temos também uma cena do Jaken segurando algo em suas mãos, e eu acredito honestamente que possa ser uma lágrima da Rin, talvez a lágrima da tristeza da Rin que a gente vê numa cena seguinte possa criar alguma espécie de cristal semelhante às pérolas do arco-íris que a gente conheceu. É lógico que as pérolas tiveram ali a questão da joia de 4 almas, mas eu acredito que possa ter relação a Rin chorando sim,
porque nós vemos numa cena onde o fundo está vermelho, a Rin chorando, algo caindo do rosto dela, e também a cena de Jaqen num fundo vermelho com algo que ele está segurando, está brilhando. Então, novamente, eu acredito que a Setsuna vai estar envolvida nessa cena da Rin, seja ela nadando para tentar resgatar a mãe, seja ela morrendo e de repente a morte da Setsuna, o sangue dela sendo simbolizado com a Árvore das Eras ficando vermelha. Outra cena que nós podemos ver são alguns esqueletos coloridos e yokais de frente para a Towa para enfrentá-la, e nós podemos ver que ela carrega não só a Kikujumonji nas costas, mas também a Zanseiken nas mãos, o que parece ser a nova espada dela. E se vocês estão curiosos sobre como ela lançou a onda do dragão gêmeo com essa nova lâmina, então é porque vocês não viram o meu vídeo sobre como as espadas funcionam no universo de Inuyasha, e eu já falo para vocês. Corre lá assistir que vocês vão entender como ela consegue usar essa técnica com qualquer lâmina praticamente. Vocês vão entender assistindo esse vídeo que está aqui nos cards. Mas sobre esses esqueletos, algumas pessoas teorizam que possa ser o Shippo, afinal o Shippo meio que foi confirmado ali na segunda temporada, eu também já fiz vídeo, mas ele não aparece no trailer, então será que é ele, né? De repente alguma magia de ilusão de fogo de raposa? Honestamente, eu acredito que não. Eu acredito que seja só uma representação de yokais genéricos como a gente teve na primeira abertura da primeira temporada. A gente tinha algumas criaturas ali, sombras, enfrentando as meninas, mais para mostrar um perigo genérico, sem dar muito spoiler de vilões. E eu acredito que seja o que a gente vai ter aqui, pelo menos nesse trecho. Nada especificamente que vá aparecer na temporada. E a cena final que nós podemos ver logo após o logo do anime ser introduzida é a Rin rezando num momento muito fofo, rezando para o cometa, ou seja, provavelmente logo após ela ter dado à luz, para que as suas filhas estivessem bem. Eu acredito que esse seja o momento em que a Rin estava ali prestes a ser salva pelo Jaqen, afinal ele prometeu que ele ia buscar a Rin para levá-la até as filhas, mas antes dele conseguir chegar, ela acabou sendo atacada pela Zero. É uma cena que deixou muita gente impactada, mas que a gente já meio que imaginava, né? Que a Zero tinha feito algo com a Rin, e agora resta nos saber exatamente o que aconteceu, se foi a Zero quem colocou a Rin dentro da Árvore das Eras, ou se na verdade ela fez algo com a Rin, só ligou a sua vida com a da Rin, e quem colocou ela na Árvore das Eras foi o próprio Sesshomaru ou o Jaqen para deixá-la protegida. Vamos descobrir em breve. Meus queridos, eu já falei muito, frame por frame, então acho que eu mereço aqui o like de vocês por todo esse trabalho. Quem acompanha meu Twitter, no Instagram, sabe que eu não estava muito bem, eu andei tendo muita dor de cabeça, então eu me esforcei para trazer isso aqui o quanto antes para vocês. Muito obrigado por toda a paciência, e vocês me ajudam muito deixando o comentário de vocês aí com as teorias, se tem algo que vocês discordam, algo que vocês concordam das minhas teorias, inclusive qual a sua cena favorita desse trailer, o que te deixou mais hypado ainda para essa segunda temporada, que você não aguenta mais esperar. E também comenta aí se vocês querem que eu analise o pôster da segunda temporada, porque tem algumas coisas ali que a gente pode discutir. Eu acho que eu mereço o seu like depois desse tanto que eu falei aqui nesse vídeo, então se você puder fazer isso, eu agradeço muito. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou, se inscreve se não é inscrito, e muito obrigado por tudo. A gente volta em breve com mais vídeos. Um grande abraço e até mais.